Um esporte que surgiu nas universidades americanas, que ele precisou de uma intervenção de um presidente dos Estados Unidos para sobreviver. Times que quase faliram por conta de salários milionários. E no fim, a consolidação da maior liga esportiva do planeta, com um espetáculo que para o mundo, o Super Bowl. Quer saber como isso aconteceu? Venha comigo conhecer a história da NFL. Olá, eu sou o Lucas Bestil e hoje eu vou te contar como surgiu a NFL e como ela se tornou o fenômeno que conhecemos hoje. O futebol americano surgiu no final do século XIX como uma variação do rugby. Ele era principalmente jogado nas universidades como Princeton, Yale e Harvard, sendo que elas jogavam entre si. Walter Camp, ele foi considerado o pai do futebol americano porque foi ele que trouxe algumas regras que nós vemos até hoje, como a linha de scrimmage, o sistema de downs e as pontuações. Um ponto importante que devemos destacar nesse momento da história da NFL é que naquela época não haviam equipamentos adequados de segurança. O jogo era muito bruto, muito violento, então os jogadores algumas vezes acabavam até mesmo morrendo dentro de campo por conta dos choques ali que sofriam. Então você vai ver fotos, vídeos da época que eles jogavam apenas com uniforme ou meramente ali um capacete que não fornecia a segurança adequada que nós vemos hoje. E por conta disso, em 1906, a gente vê a intervenção do presidente Roosevelt. Ele era um grande fã do esporte, então ele vem pedindo para que fossem desenvolvidas regras ali que trouxessem mais organização, mais segurança para os jogos. Vale ressaltar aqui também que essa paixão do Roosevelt pelo esporte, ele contribuiu para a regra que existe hoje do passe para frente, que até aquele momento lá não existia. Então os jogadores jogavam praticamente como igual um rugby e Roosevelt ajudou a desenvolver a regra do passe para frente. Isso tornou o jogo mais organizado e mais seguro. Agora nós chegamos em 1920 e nós vemos que surge a American Professional Football Association. 2 anos depois, passou a se chamar a National Football League, ou a NFL. Nesse início, a liga era muito instável, então você via que muitos times surgiam e desapareciam muito rápido, porque não existia um calendário completo, fixo. Os jogadores muitas vezes não eram profissionalizados, então havia uma certa instabilidade com que fazia com que os times não tivessem uma estrutura para permanecer até hoje. Eu quero destacar aqui 3 times que estão desde o surgimento da NFL, da liga como um todo ali em 1920 até hoje. O primeiro deles é o Chicago Bears, que na época se chamava Decatur Staleys. O Arizona Cardinals, que lá no princípio se chamava Chicago Cardinals, e o Green Bay Packers. A NFL se popularizou muito entre os americanos graças às transmissões de rádio, que fez com que mais pessoas tivessem contato com o esporte. Rivalidades históricas também ajudaram a consolidar a NFL no coração dos fãs. Agora nós pulamos para o ano de 1960, quando surge a American Football League, ou a AFL. Ela era uma liga que surgiu para desafiar a NFL. Então imagine você que existe hoje o Campeonato Brasileiro, que está ali cuidando do esporte e tendo o público dele, e surge um novo campeonato de futebol aqui no Brasil com novos times para disputar essa audiência com o Campeonato Brasileiro atual. Então a NFL tinha uma concorrente que era a AFL. Um ponto para destacar aqui é que antes de 1960 outras ligas tentaram rivalizar com a NFL, mas não conseguiram. Surgiu uma que eu posso citar que foi a AAFC, que dela você pode ver que surgiram o Cleveland Browns, o San Francisco 49ers e o Los Angeles Rams. A AFL, quando vem em 1960, traz algumas inovações que conquistaram os fãs e fez com que ela conseguisse rivalizar com a NFL. Eu posso destacar aqui 3 pontos, que são
as transmissões de televisão mais dinâmicas, mais chamativas, mais imersivas. O próprio estilo de jogo era mais diferente, mais prático ali, sendo que os quarterbacks forçavam mais passes longos ali. E um detalhe pequeno, mas que chamou muita atenção dos fãs, era o nome dos jogadores nas costas das camisas. Com a chegada da EFL, ela começou a rivalizar com a NFL e criou uma verdadeira guerra, já que as duas ligas queriam ter os grandes talentos jogando nelas. Isso fez com que os times gastassem mais dinheiro oferecendo salários maiores para os jogadores. Isso fez com que os times quase fossem à falência. Gerou ali um desequilíbrio onde os jogadores ganhavam mais dinheiro e os times acabavam quase falindo. Então, em 1966, as duas ligas decidem se unir. A união só se consolidou em 1970. Entre 1966 e 1970, os times estabeleceram uma final do campeonato em um campo neutro, onde os campeões de cada liga disputavam para ver qual era realmente o melhor time dos Estados Unidos. E essa final ficou conhecida como Super Bowl. A primeira e a segunda edição do Super Bowl foi vencida por um time da NFL. E a terceira e a quarta edição foi vencida por um time da antiga AFL. Após a fusão, a liga se dividiu em duas conferências. A National Football Conference, ou NFC, né, Conferência Nacional, e a American Football Conference, né, ou AFC, ou a Conferência Americana. A liga ela começou com 26 times depois dessa união, sendo que na Conferência Americana, a AFC, ficaram os 10 times da antiga AFL e mais 3 da antiga NFL, que são os Browns, Steelers e Colts. Na Conferência Nacional, ela manteve os 13 times da NFL original, como Cowboys, Packers, 49ers e Giants. Depois dessa fusão, né, e dessa divisão entre duas conferências, novos times foram surgindo. Em 76 chegaram o Seattle Seahawks e o Tampa Bay Buccaneers. Em 1995 foi a vez do Carolina Panthers e do Jacksonville Jaguars se juntarem à liga. Em 1999 o Cleveland Browns retornou para a NFL, já que em 1996 o time havia mudado de nome para Baltimore Ravens. Finalmente, em 2002, surgiu o Houston Texans, completando os atuais 32 times da NFL. Não foram apenas a liga e os times que evoluíram de lá para cá. O jogo também evoluiu em segurança e estratégia. Foram criadas regras para proteger os jogadores, como a proibição de contato com o quarterback após o passe, o avanço da linha de kickoff para diminuir a violência das colisões, revisão por vídeo para diminuir os erros da arbitragem, protocolos de concussão para afastar atletas em risco de contusões. Rodgers over the middle and broken up at the end there, and that was a big hit that Allison took. Geronimo Allison is screaming across the field. And look at the contact to the head here at full speed. There's the 15-yard penalty. We're going to take a quick break as they tend to Allison. Os times começaram a usar playbooks ali mais complexos, né, com jogadas mais complexas. Isso fez com que surgissem quarterbacks lendários. Se você quiser ver um vídeo sobre os principais quarterbacks da NFL, a história deles, comenta aqui embaixo nos comentários ali a palavra quarterback, para eu saber que você tem interesse nesse tipo de vídeo. Entre os principais quarterbacks da era moderna eu posso citar Johnny Unitas, do Baltimore Colts. Ele jogou no time entre 1950 e 1960. Ele é considerado o primeiro grande quarterback da era moderna. Ele revolucionou os passes aéreos e ele levou seu time para o título em 1958, no que ficou conhecido como The Greatest Game Ever Played. Nos anos 80, Joe Montana brilhou pelo San Francisco 49ers. Conhecido como Joe Cole, ele conquistou 4 Super Bowls e foi MVP de 3 deles, sempre mantendo a frieza nos momentos de decisão. Também nos anos 80 e 90 nós temos Dan Marino jogando no Miami Dolphins. Ele quebrou recordes de jardas e passes.
sendo o primeiro quarterback a ultrapassar as 5.000 jardas em passes numa temporada. Embora ele nunca tenha ganho um Super Bowl, a sua influência no jogo aéreo é enorme. Nos anos 2000, Peyton Manning dominou a NFL jogando pelo Indianapolis Colts e pelo Denver Broncos. Ele conquistou 2 Super Bowls, foi 5 vezes MVP da temporada. Ele se destaca pela inteligência e pela capacidade de ler a linha defensiva adversária. É claro que eu não posso deixar de citar Tom Brady, que se tornou o maior fenômeno absoluto na era moderna. Com 7 títulos de Super Bowl, 3 vezes MVP da temporada e recordes em jardas e touchdowns, ele é considerado por muitos o maior de todos os tempos. Esses quarterbacks não só conquistaram títulos, como eles mudaram a forma de jogar e também a história da NFL. E hoje o jogo é muito mais estratégico e seguro comparado aos primeiros anos da NFL, em que os jogos poderiam considerar um risco de vida para o jogador. Com a consolidação da NFL até os dias atuais, surgiu também o Super Bowl, que é considerado o maior evento esportivo anual do planeta. Se você quiser um vídeo contando a história do Super Bowl e trazendo os principais fatos sobre ele, comenta aqui embaixo a palavra Super Bowl, para que eu possa entender que você tem interesse por esse tipo de vídeo. Um destaque que eu trago aqui é para o Super Bowl 23, que foi disputado em 89 entre o San Francisco 49ers e o Cincinnati Bengals. Esse jogo foi vencido pelos 49ers, que esse jogo chegou a atrair um público estimado de mais de 400 milhões de pessoas ao redor do mundo. No começo, o intervalo do jogo era ocupado por apresentações de bandas marciais de universidades. Na década de 90, os shows do intervalo se transformaram em espetáculos mundiais. O primeiro grande show aconteceu em 1993 com Michael Jackson. Podemos citar outros grandes artistas como Beyoncé, Prince, Shakira, Jennifer Lopez e Rihanna. Hoje o show do intervalo é tão esperado quanto o próprio jogo. E é nesse momento que você vê que até quem não acompanha a NFL para assistir o jogo apenas para ver o show do intervalo. Um destaque que eu quero trazer aqui é para o Super Bowl 36. Ele foi disputado em 2002 entre o New England Patriots e o St. Louis Rams, sendo que o Patriots acabou vencendo a partida. O destaque que eu trago aqui é para o show do U2, né? Uma banda que eu gosto demais, sou muito fã da banda, que foi um marco, já que foi o primeiro Super Bowl após o atentado do 11 de setembro. Durante o show você vê que o palco está montado no meio do campo e tem um telão que durante a apresentação da banda foi subindo ali o nome das vítimas. Então você vê ali o nome dos bombeiros, dos policiais, de todas as pessoas que acabaram sendo vítimas desse atentado. Que para mim foi um show que tocou muito, não só por ser uma banda que eu gosto, pela homenagem que eles fizeram ali para as vítimas, mas também por toda a simbologia, já que os Estados Unidos estava fragilizado devido ao atentado, e esse show foi como um marco ali para a união do povo americano em torno de um esporte, de ressurgir essa união do povo americano. E como falar da história da NFL sem falar das rivalidades entre os times e as torcidas? A primeira rivalidade que eu quero trazer aqui é entre o Pittsburgh Steelers e o Cincinnati Bengals. Esses times já jogam pela AFC Norte, a divisão da AFC Norte, e ocorre desde 1970. E ele é muito marcado pelo confronto físico entre os dois times. A outra rivalidade que eu quero trazer aqui é entre o Green Bay Packers e o Chicago Bears. Esses dois times rivalizam desde os primórdios da NFL, né? Eles vêm desde 1921 ali jogando um contra o outro. Eles possuem momentos memoráveis ali e um deles é o jogo inaugural de 2019, que a NFL fez como se fosse uma homenagem para essa rivalidade, já que normalmente quem joga o primeiro jogo da temporada é o campeão do Super Bowl.
Em 2019 eles abriram uma exceção e fizeram ali um confronto entre os Packers e os Bears. New England Patriots e New York Jets também protagonizam uma grande rivalidade. Os dois times pertencem à mesma divisão e essa rivalidade acontece também por conta da proximidade geográfica. Também temos a questão que existe o Boston Red Sox e o New York Yankees lá no beisebol, e essa rivalidade que existe no beisebol foi transferida para a NFL, trazendo ali um clássico a mais para a liga. Interessante. Gostei muito de entender a história da NFL, mas como que funciona as regras do jogo? Isso é simples. Assista o vídeo que vai aparecer aqui do lado para que você possa entender as principais regras do futebol americano.